Bem-vindas e bem-vindos, cabeleireiros e pessoas normais também ao episódio número 11 do podcast Cabeleireiro Chique. Eu sou Gabriel Deodato, chega mais perto aqui, cabeleireiro chique da região dos Jardins. Trabalho no Salão 838, né, um dos mais luxuosos do país. Hoje, imagina, tipo, se você, durante a pandemia ali, os salões fecharam, né? Imagina se acontece de novo, vamos dizer, o salão fica fechado por uns... Como ficou 6 meses, às vezes nem tanto, às vezes 3 meses. Imagina se fecha. Você acha que você sobreviveria? Sobreviveria quanto tempo você aguentaria? Aguentaria 1 ano? Se precisar? 6 meses? 3? 2? Chegaria numa quinzena já desesperado na outra? De repente, de hoje sai a solução pra você aqui? Com a convidada de hoje, né? Já foi spoiler, mas antes da gente prosseguir, não esquece de dar o joinha, ativar o sininho aí, segue o canal, compartilha com os cabeleireiros que não são chiques para se tornarem os cabeleireiros chiques, tá bom? Bem-vinda, Júlia. Muito obrigada, Gabi. Tô muito feliz. Eu já atravessei aqui, já trouxe ela, mas eu tinha uma apresentação para fazer dela antes, né? Que ela é formada em administração de empresas na FGV, a fundadora do As Investidoras, que é um canal onde ajuda mulheres a ter liberdade financeira, né? E palestrante também. Bom, agora com a sua voz, né? Se apresenta, para deixar mais claro. Oi, Gabi. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Júlia, eu sou fundadora das Investidoras. Como você falou, é uma empresa que tem como objetivo ajudar as mulheres a buscarem sua independência financeira. Então, trabalho com a educação financeira e exclusivamente com mulheres. Meu público é bastante voltado para mulheres jovens também, mulheres que estão começando a construir sua vida agora. E tem um curso de investimentos que está com mais de 3 mil alunas hoje em dia. E é mais ou menos isso. A gente já manda os homens saírem da sala ou serve também? Não, eles são bem-vindos também. Tá bom. A gente vai falar muito de investimento. Pra já pegar um gancho aqui, né? Investir em educação, né? Você acredita que isso é essencial e que vale separar uma parcela do seu ganho como obrigação para colocar em investimento, ou a gente já vai direto para investir em, sei lá, bolsa de valores? Não, com certeza. Com a educação, eu sempre falo, quando a gente monta o orçamento mensal, tem que ter uma partezinha voltada para o seu aprimoramento na sua área, no seu profissional, etc., na sua educação. Então, fazer cursos, etc., tudo isso faz com que você seja melhor no seu trabalho e consiga aumentar a sua renda e investir mais no futuro. Então é super importante. Eu falo pros meus meninos lá, pra minha equipe, né? Assim que eles entram, eu faço eles abrirem uma conta numa corretora, usa a mesma que a minha, BTG, não ganho nada com isso, tá? É só coincidência lá. Então indico pra eles e falo pra eles que 10% do seu faturamento do ano para educação. Você tem uma sugestão de número para isso? Você acha que 10% é razoável? Eu acho 10% ótimo. É o valor que eu uso para mim, 10%. Eu acho ótimo. Ele não precisa necessariamente, né, ser distribuído nos meses, né? Todo mês, sei lá, eu recebo 3 mil reais, vou tirar 300 reais esse mês para educação, né? É melhor fazer uma conta do ano que de repente vale uma viagem internacional. Sim. E aí você fica alguns meses... Um curso mais caro de vez em quando que aparece, que vale a pena você investir. Pega esse dinheiro, faz ao menos o cálculo de quanto vai dar por ano, vai distribuindo e viu um curso interessante, um livro mais caro, investe porque vale a pena, aumenta a nossa renda no futuro e faz com que a gente consiga ter mais dinheiro para investir lá na frente. Até um mais barato também, né? Às vezes tem livros de 30 reais que são gratuitos, né? Inclusive. Sim, com certeza. Que dá para você investir mais. Aproveitando, né? Deixa, eu vou fazer meu jabá aqui. Essa é a última semana de inscrição pro Corta Bonito, que é uma experiência educacional em corte, né? Onde eu verticalizo no tema corte. E por incrível que pareça, cortar cabelo bonito é um diferencial do cabeleireiro. Não deveria ser o mínimo a ser feito, mas acredito que aqui no Brasil a gente é uma referência em coloração, em mecha principalmente, né? Temos muitos cabeleireiros que fazem mechas bonitas, mas corte é meio escasso, então você se aprofundar nisso, você, como a gente estava falando agora, consegue aumentar a sua renda para poder fazer assim mais investimentos. Com certeza. Agora, vamos lá, te devolvendo a palavra, que hoje é sua vez de falar. A gente, acho que para começar aí guiando, né, sobre a importância, né, de planejamento, deixa eu olhar minha cola aqui, de um planejamento financeiro. Eu acho que as pessoas geralmente
elas tendem a ignorar essa parte das finanças, porque é um assunto que parece ser muito chato, parece ser muito complicado. Parece então não, viu? Eu acho que é. Eu prometo que não é tanto. Não, mas se você faz o básico bem feito, funciona. Então, geralmente as pessoas acabam negligenciando essa área da vida. Só que o dinheiro, ele afeta todas as outras áreas da nossa vida. Então, se você quer, sei lá, cuidar da sua saúde, você precisa de dinheiro pra isso. Se você quer ter um hobby, você precisa de dinheiro pra isso. Quer ter uma casa legal, você gosta de decoração, você quer investir mais no seu trabalho, você quer contratar pessoas, enfim. Pra tudo a gente precisa de dinheiro, né? Ele é a ferramenta de troca na nossa sociedade. Então, tem coisas básicas que a gente pode fazer que você não precisa virar um super profissional de investimentos. É uma coisa que eu sempre falo. Você não precisa virar o ninja dos investimentos que vai investir em criptomoeda e não sei o que, se você não quiser. Mas o básico bem feito, ele já funciona muito. Então, a maior parte das pessoas não sabe nem o quanto gasta no mês. Se você já fizer essa conta do quanto você recebe, quanto você gasta, conseguir calcular uma partezinha para você guardar, isso já faz uma diferença enorme. E tá muito relacionado com saúde mental também. Então, quando a gente tá com as finanças em dia, a gente fica mais tranquilo, né? É um assunto que gera muita ansiedade se você não tem uma reserva de emergência, por exemplo. Ou, enfim, se você tá apertado com dinheiro, isso acaba prejudicando outras áreas da sua vida. O seu trabalho, o seu desempenho, seus relacionamentos. Então, é um assunto que ele acaba afetando todas as outras áreas da nossa vida. Eu imagino que isso deve estar ajudando um monte de gente, porque eu tô aqui, na sua frente, você falou, sei lá, 2 minutos e eu já ferveu, assim, minha cabeça, né? Eu lembrei que esses dias eu tava conversando com a Bel, minha secretária. A Júlia, se você não sabe, ela é minha cliente. Sim, meus lindos. Inclusive, eu tô recebendo tanto elogio pelo meu cabelo. Todo lugar que eu vou, alguém fala, nossa, cabelo bonito, hidratado, e tá com luzes e tá hidratado, não sei o quê. Olha aí, se inscreve no Porta Bonito pra aprender a fazer isso. Enfim, você conhece a Bel? Eu tava conversando com ela esses dias, a gente tem um one-on-one lá, né? Eu converso com os meninos, todo dia tem um sentado ali. Às vezes eu dou uma respirada pra eles, não fico incomodando tanto, mas no geral eu gosto de conversar com cada um pra entender a necessidade, né, deles, porque eles estão ali. E aí eu tava falando de dinheiro com a Bel, e eu tenho muito esse negócio, né, de faturar, de ganhar, de aumentar e de metas, né? E ela fala, não, mas Gabriel, mas eu não tenho esse negócio com dinheiro, meus sonhos são outros, né? O meu eu gosto de cantar, então eu quero cantar, eu queria ir conhecer Paris, eu queria não sei o quê. Eu falei, mas como que faz isso sem dinheiro? Uhum. Né? Como que faz isso sem dinheiro? Às vezes a pessoa, né, não tem essa clareza na cabeça, então você precisa ter disciplina, que nem você estava falando, a gente não vai... acredito que a gente não vai enriquecer com investimento, né? A gente vai enriquecer com a renda, né? Trabalhado, investimento é para potencializar. As pessoas esperam que vai comprar uma ação do Magazine Luiza ali, que vai colocar 10 mil reais e vai ficar milionário, né? E não é bem isso, você vai ganhar dinheiro trabalhando, então precisa trabalhar. E saber, né? Gastar menos do que ganha, separar um pouquinho para investir. E aí eu tava explicando para ela, né? Que assim, ela tendo uma renda, ela consegue tempo pra trabalhar, senão ela vai ficar só trabalhando, não vai conseguir essa outra coisa, a não ser que ela ganhasse dinheiro cantando, né, abrindo mão de tudo, que é um risco, uma possibilidade, né, de se dedicar. Mas se for só pelo hobby, vale a pena você trabalhar muito mais, ter uma renda, investir esse dinheiro. Sim. E ter o retorno, né? Eu acho que as pessoas ainda têm uma visão muito negativa sobre dinheiro. De que, tipo, você ser ambicioso é uma coisa ruim. Você querer ter mais dinheiro é uma coisa ruim. Como se... Enfim, como se como se fosse uma coisa pra você se envergonhar, o fato de você querer trabalhar pra ter dinheiro. Só que, na verdade, o dinheiro, ele é um meio, né, pra gente conseguir as outras coisas. Então, é isso que você tá falando, não é uma coisa ruim. É um meio pra você conseguir, às vezes, ajudar a sua família, ajudar uma outra pessoa que você gosta, seguir os seus sonhos, fazer uma viagem. Então, ele é realmente um meio pra alcançar as coisas. Não precisa ser só pra ficar enriquecendo, virar o tio Patinhas que deixa todo o dinheiro no cofre e não faz nada com ele. Né? Né? Não é bem por aí. Você conversa com o seu público, você tem bastante pessoas autônomas? Eu tenho bastante. É bem meio a meio. Tenho bastante CLT e tenho bastante autônomo. Porque o cabeleireiro, né, autônomo, que você falou, às vezes a pessoa não sabe nem quanto ganha no mês, né? Tipo assim, às vezes o cabeleireiro iludido, né? Eu já fui essa pessoa. Trabalhou lá a quinzena, chegou no final da quinzena, o dinheiro caiu na conta. Fechou a segunda quinzena, o dinheiro caiu na conta. Você trabalhou o mês, tá lá com o seu dinheiro do mês e você acha que aquilo é o salário. Esquece que dali sai um imposto, que é uma mordida gigantesca, esquece que ali sai o salário do seu contador, esquece que ali sai uma comissão do assistente, aí você trabalha
faturamento bruto em cima. Você conta que aquele seu faturamento bruto é o seu salário, esquece de tudo. Aí no outro mês você gastou exatamente o todo, aí no outro mês você já tá passado do que você deveria gastar, né? E aí você começa a entrar num cheque especial, numa bola de meia. E os juros no Brasil são altíssimos, então você entra no cheque especial, aí quando você vê um negócio bizarro, aquilo vai aumentando, era só um pouquinho, passou uns meses, virou uma coisa gigante. Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? É importante entender o quanto você ganha, e às vezes você não consegue calcular exatamente o quanto você ganha, mas você precisa saber pelo menos o quanto você gasta por mês, para aí você conseguir calcular o quanto você precisa ganhar, estabelecer metas em cima disso e montar uma reserva de emergência. Então, eu gasto, eu gasto 5 mil reais por mês. Ok, então você sabe que você precisa ganhar todo mês pelo menos esses 5 mil reais, calcular ali quantas pessoas você precisa atender, qual que é a meta que você precisa bater e começar a juntar um dinheirinho todo mês para montar uma reserva de emergência, pegar esses 5 mil reais, multiplicar por um número de meses, tipo 3, 6 meses, por exemplo, para nos meses que você não conseguir bater essa meta e não tiver os 5 mil reais, você ter um colchão financeiro para conseguir cobrir isso e não passar um aperto, né? Não deixar de pagar o aluguel, não precisar pegar dinheiro emprestado. Então, é importante ter pelo menos essa noção do quanto você precisa gastar por mês, né? Tanto na sua empresa quanto na sua vida pessoal também. Bom de fazer uma planilha de orçamento, né? Pelo que eu aprendi, não adianta você fazer do que você gastou, né, do mês passado, é do mês seguinte, né? Tipo assim, quanto você vai gastar no mês seguinte. E uma outra coisa que eu aprendi também, assim, né, na prática, é que não existe, né, uma manutenção de salário, vamos dizer, uma manutenção de carreira, por exemplo. Eu cheguei nesse nível que eu tô hoje, tô com um salário bom, não vou crescer. Vou manter aqui, continuar fazendo exatamente a mesma coisa para manter. Só que eu acho impossível manter. Eu acho que ou você desce, vê se faz sentido, ou você desce ou você sobe. Porque se eu mantenho, uma cliente minha, ela pode mudar pra Europa. Aí eu já diminuí. Uma cliente minha, ela pode ficar pobre. E ela não vai mais. Uma cliente minha pode morrer. Uma cliente minha pode mudar de cabeleireiro. Então não tem como manter, né? Ou você cresce, ou você cai, pra você aumentar Faz sentido. seu faturamento, né? E você sugere uma porcentagem, assim, que eu não sei se tem uma regra, mas cada canal sugere alguma coisa, depois 25% você investe, 10% você investe, 30% você investe. Na sua metodologia, tem uma... Olha, eu gosto de ensinar a pessoa a criar a própria porcentagem, porque acaba sendo bem relativo em relação ao quanto ela ganha, né? Então, às vezes, você fala, tipo, você tem que guardar 30% do quanto você ganha, mas a pessoa ganha um salário mínimo, fica um pouco complicado, ainda mais com os preços aumentando, inflação, etc. Mas é interessante que não passe dos 80%, assim, o tanto que você... da sua renda, o tanto que você gasta, se você puder... Pelo menos que não passe dos 80%, seria interessante. Que esses 20% você conseguisse guardar tanto para reserva, quanto para investimento de longo prazo, quanto para educação e etc. Então, dá pra ir se baseando. Dependendo do ponto da sua carreira, acho que educação é um dos mais valiosos, porque, como a gente disse, né, a gente vai enriquecer com o dinheiro do suor, né? Não com o dinheiro que está sendo... Tá rentabilizando lá, isso aí talvez num prazo de 40 anos venha, né, a dar um bom retorno. Mas por hora, né, então acho que investir em educação e você converter isso num equivalente monetário para você fazer maiores aportes, né, que nem você disse, você tem um salário de um salário mínimo, não tem como você investir tanto. Então, investe em educação para aumentar a renda. Sim, com certeza. E colocar lá, tipo isso. E aí, conforme sua renda vai aumentando, você vai juntando um pouquinho. Mas nunca deixa de juntar um dinheiro. Então, tira uma parte para você investir na sua educação e crescer. E tira uma outra parte para você ir guardando, pelo menos para montar a reserva, que é super importante. E começando a pensar na sua aposentadoria. Porque no longo prazo faz uma diferença muito grande. Se a gente sempre vai deixando para depois guardar dinheiro para nossa aposentadoria, por exemplo, chega lá na frente, você tá com 60 anos e aí você tem que guardar mais dinheiro para conseguir ter aquilo. Nunca é tarde, né? Você tem 60 anos, tá ótimo, começa agora, não tem problema. Mas quanto antes você conseguir começar a guardar, melhor, porque juros compostos, né? Esse dinheiro vai rendendo com o tempo, então
Às vezes você tava conseguindo guardar R$100 por mês, parecia muito pouco, só que daqui a 10 anos, esses R$100 todo mês foram juntando numa bola de neve e viraram um valor bem considerável. E considerando que sua renda vai aumentar conforme o tempo. Então, agora você pode guardar R$50 por mês, mas no ano que vem, sua renda vai aumentar, você investiu em educação, aí você consegue guardar 200 e etc. Então, investir em educação e também pensar em tirar um tiquinho, nem que seja até para você criar esse hábito, sabe? Porque guardar dinheiro é muito um hábito de tipo, eu tenho essa disciplina de todo mês pegar um tantinho, pode ser os 50 e vou investir lá. E aí você vai criando essa disciplina e vai ficando mais fácil. Conforme sua renda for aumentando e você conseguir guardar mais dinheiro, você já vai saber o que fazer com ele, onde colocar, já vai ter essa disciplina. É gostoso você abrir o aplicativo, né, e ver o número crescendo, né? Aí às vezes você não quer fazer outra coisa, acho que equivale a comprar, sei lá, uma bota, comprar um sapato, acho que é o mesmo prazer de fazer um aporte, é o mesmo prazer de comprar uma bota, né? Então você abdica disso pra fazer isso com o mesmo gosto, né? Eu sempre brinco com as alunas, etc., que é o meu momento de autocuidado, assim, fazer os investimentos. Eu coloco uma música da Beyoncé, tipo assim, faço o meu momento, invisto e me sinto uma grande gostosa investindo, porque é muito gostoso você pensar que você tá cuidando do seu futuro. Eu acho uma coisa muito gostosa. Assim. Tá acho se que é um pagando, momento, né? Exato. Acho que é um momento de autocuidado, assim, investir. E então é legal, é gostoso fazer disso um momento interessante do seu mês. Tá vendo? Assim. Pode ser gostoso, não ser chato. E você não precisa, se você... sei lá, eu recebo muito, não sou de exata, sou de humanas, não vou saber fazer... Você não precisa ficar olhando gráfico e fazendo 1000 contas se você não quiser. Você pode ir pro mais básico, você pode ir pra uma renda fixa. Você pode, se você quiser ir pra renda variável, pegar um ETF, que são coisas que você... que é mais simples de você entender. Então, o feijão com arroz, ele funciona muito bem, sabe? Tipo, ele já faz um bom papel. Eu adoro isso, eu estudo muito sobre investimento. Eu acho muito complexo, eu não acho que às vezes, parece que eu tenho a sensação de que eu não aprendo nada. Só que se eu voltar pro zero lá, óbvio, eu tô em outro nível, eu consigo entender várias categorias. É que se você compara com a pessoa que tá ensinando, né, parece que você não sabe nada. Tentei já de um monte de tipo, né, de investimento, de comprar ações, eu sei que lá. Mas uma coisa que eu descobri, né, que eles falou, né, não precisa saber, entender tudo isso de gráfico, não sei o que lá. Eu percebi que eu consigo muito mais dinheiro trabalhando do que com o resultado que vai dar lá. Então eu gasto minha energia trabalhando e tenho uma assessora, uma assessora que escolhe os ativos pra mim, que legal. Facilita, e é uma mulher? Né? É uma mulher. Legal. É a Raíssa. E assim, às vezes você vai às vezes em canais que falam que não vale a pena, é melhor você se dedicar a estudar, não sei o quê, porque você vai ter alguém comendo uma participação do negócio, mas é melhor você ganhar um pouco menos do que nada, ou você tomar um risco de perder fazendo sozinho uma coisa que você não entende, né? Mas eu acho que você faz do jeito certo, porque você tem uma assessora, mas você também estuda. Por mais que você diga assim, eu super profissional, você entende dos termos, etc. Então você não fica no escuro, de tipo assim, ela indicou, eu não faço ideia do que ela tá falando. Pelo menos você entende o de vez em quando eu entro lá e eu tomo uma atitude de escolher algumas coisas. Quando eu chego lá num trimestre, eu vou olhar, os meus não estão indo bem, os delas tá um pouquinho. Mas é bom ter um profissional. É que nem cortar cabelo. Tipo assim, se eu cortar o cabelo sozinha na pandemia, todo mundo foi cortar a franja sozinha em casa. Fica uma desgraça. Então eu vou lá e delego pra você que entende melhor sobre isso. Mas é legal você saber o básico e entender, pelo menos pra você, o que essa pessoa fazendo tem qualidade. Tipo assim, pra você entender o que ela tá fazendo, pelo menos é importante. Eu gostei dessa analogia da franja, que eu acho que é exatamente isso. A pessoa corta a franja em casa, na maioria das vezes não fica bom, mas às vezes fica bom. Mesma coisa a gente escolhendo os ativos, a maioria das vezes não vai dar bom, e às vezes vai dar bom. E o pior é se der bom no começo, você achar que você é muito bom mesmo, né? E você acertou por uma sorte, né? Tipo a franja. Aí você se empolga, acha que você... aí a galera começa a ir pra coisa muito arriscada e etc. Por isso que é importante ter... importante ter a ajuda de um profissional, acho que é... Acho que quando a gente pensa, né, em aposentadoria, né, em, vamos dizer, liberdade financeira, você viver de renda, né, no caso... Acho que um dos fatores mais importantes, você, né, na palavra de autoridade, né, no lugar de fala, vai me falar, né? Eu acho que é o tempo, né? O tempo acho que deve ser o
principal, Sim. porque quanto antes você começa, se eu começo com 20 anos, talvez, sei lá, talvez aporte de 50, 100 reais vai me fazer uma diferença lá no futuro. Agora você com 35, 40 anos, esse aporte de 100 reais às vezes não é o suficiente, Sim. né? Mas também, em contrapartida, você já tem um salário muito mais alto, você consegue já começar com aportes maiores. Eu até Verdade. 30 anos, eu não tinha 50 reais na minha conta, eu trabalhava, isso foi minha vida inteira, porque foi a educação que eu tive, né? Trabalhava sabendo que, eu tô arrasando essa quinzena, antes de eu receber, eu já sei quanto eu vou receber, então eu já gasto no meu cartão de crédito que eu sei que vem mais, Você né? vai conseguir pagar. Vou tirar esse final de semana, não vou nem trabalhar final de semana, eu arrasei, eu nem vou pro salão final de semana, vou pra uma festa, vou isso, aquilo, outro, porque eu sei que esse dinheiro vai cair lá. Então você trabalha assim, e é aquilo, que eles falam, né, vender o almoço pra pagar janta, sei lá, tem uma expressão, né? Sim. Enfim, e eu acho que isso não devia ser uma coisa muito especial minha, deve ser o regular, Sim, o que se faz, a maioria né? das pessoas faz. E graças, eu acho que às redes sociais, o Instagram, eu acho que aprendi muito com isso, né? Eu comecei com 29 anos, ouvi o canal da Natália Arcuri, e aí eu aprendi esse negócio de tesouro de colchão financeiro que você estava falando, Sim. né? Que você tem que ter 6 meses do seu custo de vida aplicado. Comecei a fazer isso. Chegou um nível que eu acho que passou, né? Tipo assim, ela era... Eu achei muito básico, assim. Ela fazia, sei lá, se comprar uma alface pra lavar em casa, pra economizar. E esse dinheiro já não fazia mais diferença. Eu preferia ter ele lavado pra não perder esse tempo. Aí comecei a ouvir o Thiago Nigro, que ele fala pra não cortar o cafezinho, né? Que você vai trabalhar mais, assim. Fazia já mais sentido pra mim. E com 30 anos eu comecei a colocar... Sair desse negócio do cheque especial, né? Do cheque especial. Mas pelo menos assim, nesse momento, na hora que eu tenho um salário mais alto, consigo fazer aportes maiores. E aí entrou a pandemia, aquilo que você estava falando, né? De estar preparado do colchão financeiro. Comecei a investir logo e entrou a pandemia. Se a pandemia tivesse entrado um ano antes, eu teria saído do meu apartamento no centro de São Paulo, teria voltado para a Zona Norte, porque eu não teria condição de pagar. E eu tinha dinheiro para passar o ano inteiro sem trabalhar, se fosse o caso, tomando a mesma cerveja, pedindo, o restaurante não estava abrindo, mas eu poderia pedir no iFood do mesmo restaurante que eu ia. Isso me deu tranquilidade para começar a empreender no digital, que a gente estava falando antes de começar, né? Eu comecei a lançar alguns cursos online. E eu comecei ainda a ter mais renda, porque eu tinha paz, né? Porque se você fica com a cabeça endemoniada, né? É aquela coisa, né? A energia traz negativo. Você começa a pensar em problema. Não vem cabeça de solução, né? Vem cabeça de problema. Sim. E aí você se emburaca, os cabeleireiros tudo indo nas casas das clientes, atender em casa, colocando a vida em risco. Porque a gente não sabia que era... Não que era de boa a questão do vírus, mas a gente pensava que era muito pior. Todo mundo ficou muito alarmado, A gente né? achava que se você não lavasse o pacote de arroz em casa, você poderia morrer. Sim. Então o cara ia na casa da cliente, consciente de que eu estava colocando a vida em risco, sabe? Eu pude ficar na minha casa. Então eu aprendi, e assim, não é por causa de você ter um salário alto isso, né? Porque assim, uma pessoa que ganha, sei lá, R$1.000 e não consegue guardar 100, se ela ganhar 10 mil, ela não vai conseguir guardar 1.000 do mesmo jeito, não é verdade? Sim. Porque tem gente que ganha R$2.000 e consegue lá guardar, sei lá, R$500 todo mês. Né? Sim, é uma questão de você realmente conseguir organizar suas prioridades, entender o que você consegue. Às vezes você tá numa situação mais apertada e você vai precisar cortar algumas coisas. Eu gosto de falar que educação financeira não significa deixar de viver. Eu não gosto de ir pra esse lado extremo, que nem que você falou, de cortar o cafezinho, tarará, eu também não acredito nisso. Mas tem momentos de vida que realmente isso vai ser necessário para que você consiga se organizar e etc. E, enfim, às vezes você guardar R$50 por mês, tem investimento que você consegue fazer com, sei lá, R$30 por mês. Isso já vai fazendo uma diferença quando conforme você vai juntando, vai te dando uma segurança maior de tipo, ok, pelo menos se uma conta no final do mês você não conseguir pagar, eu tenho esse dinheiro guardado, eu consigo tirar de lá sem me endividar e etc. Então traz uma calma maior pra você se você tem esse respaldo, assim. O mais, acho que legal desses pouquinhos, eu acho que é desenvolver o hábito, né? Sim, de todo mês, independente do que for todo mês, antes de pagar qualquer conta, vou colocar lá. E aí com o tempo você vai...
E é gostoso você ver o dinheiro crescendo aos poucos, assim. Hoje em dia as pessoas ainda tem essa questão do imediatismo, etc, né? Não, quero só um investimento que vai me multiplicar muito. Depois a gente até fala sobre essa questão de pirâmide e tal. Mas é gostoso quando você aprende a apreciar o longo prazo, de tipo assim, hoje eu olho pra trás quando eu comecei, uns anos atrás, quando eu comecei a investir, eu falo, nossa, eu comecei com muito pouco e eu começava, tipo assim, eu conseguia colocar R$100 por mês e eu ficava muito feliz com isso. E aí, na época era bem pouquinho, às vezes eu investia em fundo imobiliário, ganhava dividendo e assim, ganhava alguns reais de dividendo, ganhava muito pouco. E aí, hoje eu olho pra trás e falo, nossa, esse dinheiro ele foi crescendo, óbvio, com o nosso trabalho, né, o nosso trabalho que multiplica, não é o dinheiro que faz, o investimento que faz milagre. Mas eu fui conseguindo colocar mais, fui conseguindo construir a vida, esse dinheiro foi crescendo. E aí isso vai te dando uma empolgação pra investir cada vez mais e guardar cada vez mais. Então é legal você ver que uma coisa que você plantou lá atrás teve um resultado, rendeu. E hoje em dia isso te dá uma calma maior pro seu futuro, né? Você começou com quantos anos? Acho que foi com uns 18 anos. Olha. E como você era da sua família isso? De vir já de educação financeira ou não? Olha, a minha família, eu tive uma família que cuidava bem, assim, do dinheiro. Eles nunca me ensinaram a investir, então eu não aprendi com eles isso. Mas eu lembro que o meu pai, ele tentava me dar noções básicas, assim, de tipo, tá, esse dinheirinho que você ganhou, vamos colocar ele e anotar numa planilha quanto que você tem. Então eu já tinha uma noçãozinha, assim, básica. Mas eu entendia mais sobre organização financeira. E entendia no sentido de saber que era importante guardar. Mas eu não sabia investir. E aí eu comecei... Até porque, pra mim, investir parecia muito uma coisa de pessoas muito ricas. Tipo assim, eu pensava em investimento. Eu pensava num cara com uma maleta... Que anda de terno, na Faria Lima, andando de terno, mais velho, com muito dinheiro. E aí parecia muito distante. E aí eu fui aprender na época da faculdade. Eu tava conversando com uns colegas assim. E eles estavam falando sobre investimentos e eu já tinha notado que geralmente, quando tinha alguém falando sobre investimentos, era uma roda só de caras. As meninas, elas nunca participavam, e eu inclusa, né? Eu nunca participava. Eu sempre tentava me esgueirar porque era tipo, eu não sei falar desse assunto, vou passar vergonha, então nem vou participar. E aí, esse dia eu tentei entrar na roda, porque falei, esse assunto é legal, vou tentar entrar. E aí eles foram, assim, super... Eles meio que me humilharam, começaram a brincar com o fato de eu não saber investir, começaram a fazer um monte de perguntas. Sabe aquela história de, eu gosto de futebol. Então me explica quem que ganhou a Copa de 1972, entendeu? Foi tipo isso, eu tenho interesse nesse assunto. Então explica o que é a taxa Selic, o que tá acontecendo com ela. E aí eu não sabia responder. E aí isso me deu um clique na cabeça de tipo, cara, que raiva, eu não soube me defender porque eu realmente não sabia desse assunto. Aí esse dia eu lembro que eu fui de ônibus assim pra casa com aquilo matutando na minha cabeça. Daí eu falei, não, eu vou aprender sobre isso. Peguei o computador e passei assim muitos meses obcecada pelo assunto. Tipo, só estudando sobre isso. Minhas amigas me chamavam pra sair, eu não posso, eu tô estudando, não sei o quê. Comecei a estudar muito, comecei a aprender. E aí que eu comecei a me apaixonar pelo assunto, porque eu comecei a perceber que, como mulher, ele me impactava em outras áreas. Então, tipo, eu cresci... A gente cresce com muitas referências na mídia, né? Assim, de mulheres que são dependentes na novela, você vê a mulher é dependente do marido, não sei o quê. Você vai no almoço de família, daí perguntam pro menino o que ele vai ser quando ele crescer. E pra menina, tipo, se ela já tá namorando e etc, sabe? Como se a salvação da sua vida fosse ter um cara que vai te sustentar financeiramente. Então, quando eu comecei a ter meu próprio dinheiro e conseguir guardar ele, eu falei, nossa, tô me sentindo, tipo, muito bem por eu saber que no futuro eu vou conseguir cuidar de mim mesma. Então, acho que foi isso o impacto que o assunto teve sobre mim, sabe? Não foi sobre número, sobre gráfico, foi tipo, esse assunto é importante pro meu futuro, eu não vou precisar depender de ninguém, eu posso contar comigo mesma, eu vou ser uma mulher independente. E aí, acho que foi isso que me fez apaixonar pelo assunto. E aí, você decidiu ajudar as mulheres. Aí começou no meu grupo de melhores amigas do WhatsApp, eu mandei pra elas, gente... Cada uma tem uma especialidade, porque uma amiga minha é nutricionista, a outra fez gastronomia, etc. Falei, cada uma tem uma especialidade. Vamos se ensinar as coisas que a gente sabe, porque daí a gente consegue ser um pouco melhor em áreas diferentes da nossa vida. Eu falei, eu tô aprendendo sobre investimento, tô investindo, tô gostando muito, vou ensinar vocês. E aí eu me empolguei, tipo, eu criei uma aula de 3 horas, criei apostila pra elas, criei slide, tipo, fiz tudo. E aí eu dei essa aula pra essas melhores amigas.
E elas gostaram super, e elas eram, tipo assim, super de humanas, achavam que nunca iam entender sobre isso, e elas saíram, tipo, nossa, eu entendi. Você estudou isso numa outra aula digital também? Eu fiz muito curso, muito curso. Eu tive aula na faculdade também de finanças, finanças 1, finanças 2. Então, tipo, eu tinha uma base boa, assim. Eu estudei bastante sobre o assunto. E aí, só que eu consegui mastigar as coisas, porque conforme eu fui estudando, não é que eu era a pessoa que tinha facilidade. Eu era a pessoa que olhava e falava, gente, o que eles estão falando? Eu não tô entendendo nada. Então eu continuei porque eu gostei do assunto, mas não porque eu tinha facilidade. E aí eu fui aprendendo a mastigar, tipo, tá, ele tá falando isso, eu posso fazer uma analogia com o filme de Meninas Malvadas, e aí vai ficar mais fácil de entender. Então eu gosto de ensinar usando muita analogia, com reality show, com filme, etc, que eu acho que fica mais gostoso de aprender, sabe? E aí eu fui ensinando essas melhores amigas, aí uma amiga contou pra outra, daí eu comecei a reunir mulheres na minha casa, tipo um domingo, reunia todas, fazia um lanche e ensinava pra elas. Daí eu fui fazendo isso por um tempo e passei um ano dando essas aulas presenciais, assim. Começou com as minhas amigas, depois eram mulheres que eu já não conhecia, daí foi crescendo cada vez mais. Cara, é muito, como eu posso dizer, importante esse trabalho de você empurrar a mulher pra esses lugares que elas não estão, né? Porque isso, não só nas finanças, mas no modo geral, até numa coisa que não seria óbvia, por exemplo, a profissão de cabeleireiro, seria mais óbvio que uma mulher tivesse um destaque. E você vai ver de grandes marcas, as maiores marcas do planeta, os embaixadores são homens. Sim. Os cabeleireiros mais famosos que você vai falar, se eu te pedir 10 nomes de cabeleireiro, provavelmente você vai falar de homem, né? Tem Marco Antônio de Biagi, Vanderlei Nunes, Celso Camura, Marcos Proença, vem uma mulher na cabeça, é muito difícil. É verdade, nunca tinha pensado nisso. Cozinhar seria uma profissão teoricamente, né? Pensaria uma coisa mais feminina, costurar, só vem homens, né? Quem ganha o prestígio são os homens, né? E aí, se não empurrar a mulher para esse lugar, porque estruturalmente ela não tá lá. Ela, inconscientemente, ela não se coloca nesse lugar, né? Ela vai indo para onde socialmente ela é colocada, né? Então tem que empurrar ela para esse lugar. Eu tinha uma funcionária que ela vivia, assim, num relacionamento muito tóxico, sabe? Por muito tempo. E eu conversando, esses 1 a 1 que eu fazia com os meninos ajudavam muito, porque você entendendo a necessidade de cada um, e eu consigo mentorar ali, direcionando eles para esses lugares. E aí, conversando com ela, ela já tinha rodado nos salões de luxo, os salões mais luxuosos de São Paulo, trabalhado com os maiores cabeleireiros. Quando ela começou a trabalhar comigo, ela tinha uma posição, brinco, que ela falava que ela era como um carrinho. Ela ficava do meu lado, assim, servindo. Era ninguém, era tipo assim, invisível. Ninguém nem notava ela, tava ali só servindo. E aí eu fui conversando com ela, empoderando ela. Daqui a pouco ela conversava com a cliente, daqui a pouco ela tava uma maquiagem, daqui a pouco ela resolvia as coisas, daqui a pouco ela tomava atitude e resolvia um problema no lavatório, uma cor ali sem precisar eu te chamar. E foi crescendo, num nível de empoderamento, assim, que ela comprou o apartamento, conseguiu largar o marido, conseguiu mudar. E isso que a gente tava falando da liberdade financeira, às vezes elas ficam presas, né, num relacionamento que nem faz sentido, porque às vezes o marido tem um salário muito mais alto que ela, de repente ela passou isso, e aí ele que ficou por baixo, ela consegue tomar a própria decisão com uma ressalva aí a menos, né? Sim, não, e eu recebo muito relato, assim, de mulher, tipo, queria muito sair do meu casamento, mas eu não tenho nenhum dinheiro guardado, então não tenho a menor condição de eu fazer isso. E aí, acho que esse é um dos pontos mais importantes, assim, porque eu acho que o dinheiro, ele pode ter significados diferentes para as pessoas. E eu acho que, quando se trata de mulheres, um desses significados é a liberdade, ainda mais forte do que para os homens. Acho que para todo mundo é a liberdade, mas para as mulheres ainda mais, porque a gente foi ensinadas que tem que ficar mais em casa, tarará. Você pode até trabalhar, mas a principal renda vai vir do seu marido, ou ele que vai entender como cuidar desse dinheiro. A própria mãe incentiva ela a casar com um homem rico, né? Um homem rico, exato, essa história. Então, quando você começa a ter o seu próprio dinheiro, você começa a perceber que você não precisa estar em lugares que não te fazem bem. E às vezes é um relacionamento amoroso, que nem você citou, às vezes pode ser até um trabalho. Então, tem casos também de alunas, por exemplo, que estavam em trabalhos que elas sofriam assédio sexual. E aí elas falam, Ju, não tinha como eu sair do meu trabalho, porque eu não tinha um colchão, uma reserva. E aí eu comecei a entender como fazer isso, criei o curso, eu fiz o curso, comecei a juntar dinheiro, comecei a investir.
consegui juntar o colchão, consegui me despedir do trabalho e ir para um trabalho onde eu não passava por isso. Então, é muito sobre você conseguir frequentar também os lugares que você é bem tratada e que você não passa por nenhuma situação desconfortável por ser mulher, tipo um assédio sexual, por exemplo, ou um relacionamento abusivo. E às vezes, se nem for para um extremo, para uma coisa mais leve, a pessoa só quer, vamos dizer, ela só quer mudar de cidade. Ela tá ok, mas ela quer mudar de cidade. Se ela tem esse colchão financeiro, ela consegue mudar e começar uma vida nova, né? Pagar um aluguel, se manter, comer. E não ficar pensando em se vai conseguir pagar a conta de luz do mês, pensar em ganhar mais dinheiro, né? Não se preocupar. Uma transição de carreira, às vezes. Então, a pessoa tá num trabalho que ela não curte e ela quer muito fazer uma transição de carreira e aí ela não tem a grana, junta essa grana, consegue investir em educação, consegue se sustentar aí durante esses meses e fazer a transição. Então, tem 1000 cenários onde o dinheiro vai te ajudar a atingir as coisas que você quer, os seus sonhos, etc. Que às vezes parece que eles não têm nada a ver com dinheiro, mas é o dinheiro que vai fazer com que você chegue lá, né? Você acha que mulher tem essa diferença, assim, entre investimento um pouco mais moderado, um pouco mais seguro com homem e mulher? Que acho que o homem é mais responsável, né? Eu sou emocionado, eu quero lá no que vai me render horrores e ali é onde você toma o maior prejuízo, né? Eu aprendi, né, na prática, né? Aprendi com a pele em risco ali. Isso, né, não precisaria se ouvisse os outros, você entende que é mais seguro, mas acho que mulher tem um pouco mais de responsabilidade nisso, né? Tem estudos que mostram que as mulheres são mais conservadoras do que os homens nos investimentos. E tem estudos que mostram que no longo prazo as carteiras das mulheres têm rentabilidades um pouco maiores do que a dos homens, justamente por conta disso. De tipo, eles se arriscam mais e às vezes acabam perdendo mais dinheiro por conta disso. E as mulheres pesquisam mais sobre o assunto e aí acabam tomando decisões mais cautelosas. E tem os pontos positivos e os negativos. O positivo é que você às vezes não faz nenhuma loucura tão grande assim. E o negativo é que se você for conservadora demais, né, cautelosa demais, às vezes você pode perder oportunidades, não só nos investimentos, mas na vida, né? Se você ficar muito insegura com tudo e evita tomar certos riscos, você pode acabar perdendo algumas oportunidades. Então, é importante dosar. Mas eu percebo muito isso nas alunas, assim, que tem muita insegurança. Acho que é a insegurança que trava. Então, tipo, elas ficam com muita insegurança de achar que não vão conseguir fazer aquilo, que não vão conseguir entender sobre o assunto. E aí, acabam sendo cautelosas até demais, sabe? Às vezes não precisava tanta cautela assim. Mas eu percebo bastante essa diferença. Elas podem entrar numa renda fixa ali um pouquinho, aí entra um pouquinho no fundo imobiliário, separa 5% pra entrar numa pirâmide. Eu tô brincando. O susto que eu tomei. O robô do Pix. Uns 5%. Não, esse assunto ele rende papo, né? O que você me diz disso aí? Na verdade, uma dica para as pessoas se protegerem? Tomar cuidado com tudo que parece muito milagroso, né? Tipo assim, coloca seu dinheiro aqui, você vai triplicar ele, quintuplicar ele. Não é assim que funciona nos investimentos. Tudo que é muito retorno em curto prazo. Então, geralmente, o que seria essa muito? Chamada, assim. Mais de 1% já é muito, né? Se assim, em um mês você vai duplicar o seu investimento, já é muito. Nos investimentos, você não consegue duplicar o que você tem em um mês. Então, demora um prazo muito maior para você conseguir fazer isso. Então, tomar cuidado com isso de, em um mês você vai ter 200% do retorno, 100% do retorno, já é muita coisa. Então, tomar cuidado. Eu gosto de falar que investimento a gente faz por meio de corretora, né? Tipo assim, faz direitinho. Se você tem um negócio, o seu negócio, ele já é... Eu gosto de falar, por exemplo, que o meu negócio, ele é um investimento também. E é lá que eu corro mais risco. Então, que eu consigo me arriscar um pouco mais, testar coisas novas, investir em determinadas coisas que eu não sei qual vai ser o retorno. Nos investimentos, eu gosto de fazer da forma certa, por meio de uma corretora. Tomar cuidado se, tipo, é uma coisa que um amigo, um tio, um vizinho tá te mandando. Porque a gente não faz investimento mandando transferência pra conta de outra pessoa. A gente faz investimento mandando transferência pra conta da corretora e por lá investindo. Então, tudo isso é bom tomar cuidado. E nas redes sociais tá tendo muito, né, agora... postagem, hackeiam a conta. Geralmente, vê se eu tô enganado. Geralmente, a gente cai nesses negócios pela ganância. Sim. Porque, na maioria das vezes...
é muito óbvio que é um golpe, não é verdade? A gente conscientemente, a gente sabe, não é nem inconsciente, conscientemente a gente sabe que tá fazendo alguma coisa errada, só que pela ganância de ganhar alguma coisa a mais. E se não for, né? Mas assim, nunca vale a pena. Às vezes você pode até ganhar no começo, né? Geralmente tem esquemas de pirâmide, por exemplo. Pirâmide é bom tomar cuidado, prestar atenção, se tem isso de você tem que recomendar para outras pessoas, você vai ganhar mais se você recomendar para outras pessoas. Isso já é um bom sinal de que é uma pirâmide, então é uma coisa para você ficar alerta. Assim, se você recomendar mais para X pessoas, você vai aumentar seus ganhos, etc. Mas não vale a pena, sabe? Às vezes você ganha uma grana no começo justamente porque eles fazem com que você ganhe essa grana pra você colocar ainda mais, ganhar essa confiança e depois você pode perder tudo ou cara, sair devendo. Acho que é uma coisa que não tem como julgar ninguém, né? Porque a gente olha e fala, meu Deus, como que essa pessoa caiu nisso? Como que essa pessoa foi burra de cair nisso? Essa pessoa fala isso até ela cair. Mas a gente faz coisa irracional o tempo inteiro. A hora que a gente tá ali, a gente é pego num momento vulnerável. Eu postei não, esses tempos hackearam o meu Instagram, acho que pela terceira vez já, e postaram a tabela Pix. E eu vi outras vezes que postaram eletrodomésticos, oferecendo lá pras pessoas, as pessoas transferiram dinheiro, compraram nada. E da última vez foi a tabela Pix, que você, sei lá, depositava R$200 e em 5 minutos voltava 400 pra você. Você depositava R$3.000, em 5 minutos voltava 5 pra você. Você depositava 5, em 5 minutos voltava 8 pra você. Teve cliente minha que depositou R$5.000, cliente que trabalha em banco, cliente arquiteta. Caraca. Então, tipo assim, não é gente que não tem instrução. Não tem conhecimento, né? Não. E que não tem... Então, tipo assim, não adianta julgar, porque a pessoa, sei lá... Provavelmente todo mundo vai passar por isso alguma vez na vida. Porque o dinheiro, ele mexe muito com o nosso emocional. É isso que você falou. Né? Você sabe que aquilo pode ser uma furada. Não é que você não sabe, não é que você não conseguiu ver, você é ignorante. Não é isso. Tipo, você sabe que mas o dinheiro mexe com o emocional. Você fala, putz, esse dinheiro faria uma grande diferença. Eu conseguiria fazer isso, isso e aquilo. Então, acaba mexendo com áreas que é difícil você se controlar, né? E não é nem você sabe que poderia ser, você sabe que é. Então, e aí, às vezes você precisa passar por isso pra você perceber e ter a lição e depois fazer diferente, mas eu acho que a maior parte das pessoas vai acabar passando por isso em algum momento, porque é uma coisa que a gente não consegue controlar as nossas emoções e o dinheiro, ele mexe muito com as nossas emoções. Eu tava na semana que eu tinha acabado de abrir inscrições pra um curso presencial, que é esse curso que tá ainda aberto, né, as vagas. E eu ensino o cabeleireiro a cortar cabelo e eu ensino ele a aumentar o faturamento. Inclusive, eu tenho alunas que aumentaram em 300% o preço do corte e triplicaram o movimento na agenda. Que às vezes a pessoa pensa, vou aumentar meu preço, vai diminuir a clientela. Não, porque você vai aumentar gerando um valor maior, né? Então, isso é reconhecido. E eu ensino eles a ganharem mais dinheiro, só que trabalhando. E aí no eles trabalho não compraram, você consegue triplicar o que você ganha. Exato, e aí tiveram alguns cabeleireiros que fizeram a transferência lá. Eu tô brincando, né? Mas assim, no fundo dá um sentimento de... Aí, tá vendo? Não quis comprar o curso que tá ensinando você a ganhar dinheiro trabalhando, não. Você quer ganhar dinheiro sem trabalhar. Isso não existe. É verdade. Né? Isso não existe. Eu tô fazendo aqui, né, uma brincadeira com alguma coisa que às vezes as pessoas se sentiram muito mal na hora, né? Mas eu falo isso porque eu já tive nesse lado também. E eu também já caí num negócio desse que era claro que era um golpe. Eu sabia. E foi... Foi o do boi que você citou no... Foi o do boi, pela ganância. Eu já falei isso no episódio 3, mas se as pessoas não ouviram, né? Eu posso até falar de novo, porque é bom pra criar uma consciência nas pessoas, né? Era um negócio de boi. Meu irmão falou, Gabriel, se é um negócio de boi aí, você compra uns bois, dava um rendimento de 18% em uma semana, alguma coisa assim. 18% em uma semana. Eu falei, você tá louco? Esse negócio de pirâmide, né? Vai dar ruim, não sei o que, sei o que lá. Não entrei. Passou algumas semanas, cheguei lá da Zona Norte, chegava em casa, ele andando lá com um carro de R$200 mil. Ele falou, não, o negócio do boi tá dando certo lá, não sei o que, você não vai entrar. Eu falei, não, isso aí vai dar ruim. Aí passava outra semana, ele já tava num de carro de 300 mil. Passava na outra semana, ele tava chegando em casa com sacola de dinheiro. Tipo assim, muito. E passava outra semana,
comprando casa na praia, não sei o que lá. Ele entra, Gabriel, já tô milionário, primeiro milionário da família, e eu tô te dando a oportunidade, você não quer, eu não. 5 meses nessa, e ele ganhando, 5 meses. Aí chegou uma hora, eu falei, quer saber, eu vou entrar um pouquinho pra brincar aqui, vou colocar 50 mil só e ficar de boa. Porque você viu dando certo, né? E 50 mil só não é 50 mil só, né? 50 mil, pô, é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Mas eu falei, vou colocar 50 mil. Passou a semana, ele me pagou, eu falei, pô, ganhei, acho que coisa de, sei lá, de 7 mil reais uma semana sem fazer nada, vou colocar 100. Aí, pum, fala aí, colocou 100, né? E aí, tipo assim, ficava 10 dias. 10 dias, aí já, se colocou 100, já foi pra, né, sei lá, era coisa de 13 mil, foi pra 18%. 18% você tem que deixar 10 dias. Só que aí no meio desses 10 dias, aparece uma outra oferta. Só que você não pode mexer nesse dinheiro, porque ele precisa completar a rodada. Aí você entra numa outra oferta aqui. Apareceu uma de 20% maior do que essa. Você fala assim, pô, eu não posso perder essa. Aí você coloca mais 50 aqui. Aí você já tem 2 dinheiro preso. Aí antes de terminar essa rodada, aparece uma outra que você vai rodar com 25%. Aí ele precisa de 200. Aí você, pô, não, eu vou ganhar 20% de 200, eu vou ganhar 40 mil reais a semana sem fazer nada. Por que eu não vou entrar, tá louco? Aí você entra, aí aparece uma outra, chegou a rodada de 35%. Meu Deus. Aí, pô, essa de 35%, a gente precisa de 1 milhão. Você coloca 250, seu irmão coloca 250 e eu coloco 500. O próprio cara do boi falava isso, né? Ele passava com o helicóptero na fazenda, mandava foto dos bois lá, que ele comprava, não sei o que, sei o que lá. Aí colocou, quando foi ver, tinha 1 milhão lá, coisa de 3 meses, aí o cara sumiu com o meu dinheiro todo. Perdi meu dinheiro todo. Nossa Senhora. E tipo assim, era 1 milhão, não era tipo assim, 1 milhão de reais que eu tinha ali sobrando, era o dinheiro que eu tinha, era o dinheiro inteiro que eu tinha juntado. Tipo assim, era todo o dinheiro que eu tinha. De repente, eu fui tirando da corretora, passando, quando fui ver, meu dinheiro inteiro tava lá. Nossa. E aí eu perdi tudo em coisa de 3 meses, dinheiro que levou anos pra ser acumulado. Nossa Senhora. Fiquei triste, e aí, mas no final das contas eu pensei, eu vou ficar triste, depressivo, ou eu sei como eu ganhei esse dinheiro. Eu ganhei esse dinheiro cortando o cabelo. Então eu vou fazer o quê? Eu vou recuperar cortando cabelo. Nesse meio tempo apareceu uma cliente com um negócio de bitcoins que garantia coisa de 17%, garantia 20%, garantia 30%, dependendo do quanto você colocava. Eu falei assim, eu vou pegar 400 pau no banco emprestado, vou colocar lá e vou pegar essa rentabilidade e vou ficar pagando. Aí eu comentei isso com outra cliente, ela falou, Gabriel, você tá louco? Esse negócio, você vai cavar um buraco pra tampar outro, esse negócio não existe, isso aí é um rolo. E eu fui no escritório, Ju, era um escritório assim, chiquérrimo, luxuoso, cheio de tela, cheio de números, os caras com terno caro, com sapato de grife. Um escritório assim, ó, parecia que você tava em Nova York, assim, chiquérrimo, tipo assim, muito investimento, assim. E o cara falava de coisa de bilhões em bitcoins e lá, e não sei o que, não sei o que lá. Não tem como você garantir, como que você prevê o futuro, né? Como que você garante isso? Sim. E aí outra cliente falou isso pra mim, eu não entrei. Cara, passou algumas semanas, minha cliente sumiu, não apareceu por mês, depois de um tempo ela voltou, ela falou, Gabriel. E ela falava assim, Gabriel, me dá, você tá com medo de entrar? Faz o seguinte, me empresta no meu nome, me empresta pra mim esse dinheiro que eu garanto pra você. Quando ela voltou, ela falou que todo mundo sumiu, ela chegou um dia no escritório, todo mundo tinha sumido. E aí ela tinha colocado o dinheiro da mãe dela, tinha colocado o dinheiro de não sei o que, de não sei o que lá. E perdeu tudo. Imagina, eu ia estar, além de ter perdido tudo, eu ia estar devendo quase meio milhão pro banco. Meu Deus do céu. Nossa. Ainda bem que eu não entrei. Mas é porque isso, além de mexer com o emocional, são coisas muito estruturadas, né? Tipo assim, não é que alguém te mandou... Tem golpes que são muito mais na cara de que tá errado. Tipo assim, alguém te manda no direct, aí você não tem nenhuma prova. Mas você vai no escritório, tem um monte de gente, né? Você vê o seu irmão ganhando, andando com um carro. Tipo, isso vai criando na sua cabeça, tipo, então talvez isso esteja certo. Então, não é uma coisa tão simples de você ver que tá errado, né? Às vezes tá muito embasado tudo. O discurso tá muito embasado e aí você acredita. Então, tem que tomar muito cuidado mesmo, porque é fácil de cair, né? Assim, teoricamente é fácil de cair. Mas pra ter uma noção, por exemplo, você falou, teve um ganho de 17% na semana. Se a gente vai olhar, agora eu vou falar um pouquinho de números, mas só para as pessoas terem uma noção, pra conseguirem identificar esses golpes, que eu acho que ajuda. A Selic, que é a taxa básica de juros do país, está em 13, alguma coisa por cento. Esse é mais ou menos, assim, o mínimo que a gente deve receber nos investimentos. Então, se você pensar, se você for investir em renda fixa, que é o tipo de investimento mais conservador, onde as pessoas geralmente começam, mas que dá para ter algumas rentabilidades boas, você vai conseguir taxas em torno disso, de 13, 14%, por exemplo. Pensar num investimento ao ano
pensar no investimento que rende isso por semana, se a gente compara aqui nos investimentos fazendo por uma corretora, etc., você consegue isso ao ano, é uma diferença muito grande. Porque às vezes você não tem noção, né, de que é um valor muito Uma carteira que rende 13% ao ano, você acha que seria o mínimo razoável? Assim, pensando, a gente sempre vê baseado na tal da taxa Selic. Então, se ela tá em uns 13% ao ano, é o mínimo razoável, porque o investimento mais seguro que tem, que é o Tesouro Selic, ele vai estar rendendo isso. Então, é o mínimo razoável, assim. E aí, se for investir em renda variável, etc., você consegue mais do que isso. Mas também não é que você vai conseguir, tipo, 50% ao ano. A não ser que você seja muito bom nisso, faça muitas coisas muito específicas e tudo. Mas uma pessoa, em geral, vai conseguir uns 20% ao ano, por exemplo. Já é surreal, né? Assim, pensando agora na Selic alta, né? Que você consegue pegar algumas coisas ali. Enfim, tem oportunidades, você tem que saber fazer, mas... Aí é para as pessoas terem uma base, tá? Então, se você consegue uns 13% ao ano investindo só em renda fixa, por semana é bastante. Então, aí se alguém vê isso, já fica atento, né? É importante ter, acho que o ideal ter é esse a pessoa parâmetro. ter a consciência de que ela vai, se ela tiver que ficar rica, é com o dinheiro do trabalho, Sim. né? E aí o investimento para potencializar, se você der a sorte de algum dos seus ativos ali, der um bom glória a Deus, né? Se não... Sim. Não, tem ativos que com certeza você vai receber, tipo assim, se investir num CDB, por exemplo, e etc., você sabe que você vai receber aquele dinheiro, mas ele não vai fazer milagre, não é que você vai contar com os investimentos para resolverem a sua vida. Eles não vão resolver a sua vida, eles vão potencializar o que você ganha com o seu trabalho. E ele dá para potencializar, assim, de uma forma bem legal, né? No futuro dá para você tirar uma boa renda daquilo e etc., conforme você vai colocando mais dinheiro. Mas o trabalho é sempre o principal fruto. Então, se você vê alguma coisa que um investimento, né? Um golpe que te dá mais dinheiro do que o seu trabalho, começa a desconfiar. Porque, geralmente, né? O certo é o nosso trabalho ser a maior fonte de dinheiro. É paciência, né? Sim. Porque é o tempo, é coisa... A pessoa tem que esperar coisa de, sei lá, 30 anos, né? 20, no mínimo 20, 30, 40 anos. Pra pensar em valores muito grandes, mas assim... Num pra pensar prazo... na renda, né? No viver de renda. Viver de renda, sim. Pensando numa pessoa que não vai conseguir aportar, tipo, um valor astronômico por mês, vai demorar uns bons anos, assim. E enquanto isso, você vai ver esse dinheiro rendendo, quer fazer uma viagem, ao invés de deixar parado, coloca investido que vai estar rendendo. Tipo, ele pode te auxiliar, os investimentos vão te auxiliar a alcançar seus sonhos. Então, você já tem um objetivo, quer comprar, sei lá... daqui a 2 anos quero comprar uma casa, dar uma entrada em uma casa. Ao invés de deixar esse dinheiro rendendo nada, coloca ele rendendo em um lugar. Quanto tempo dura seu curso? Ele é gravado, então você pode fazer no tempo que você quiser, mas eu acho que assim, ele tem 30 horas de aula. Então, se você se organizar ali, eu acho que você consegue assistir em 2 meses, espaçando na semana, né? Sem ficar paranoico vendo tudo. A pessoa entra... Você ensina uma pessoa leiga? Ele é pegando do zero. Tipo assim, a minha maior paixão é pegar tudo do zero. Eu gosto de ensinar com analogia, isso que eu falei aí de série, de reality, de não sei o quê. Porque quando eu tava aprendendo... É isso, o curso eu criei usando a linha de raciocínio que eu usei quando eu tava aprendendo. Então, quando eu tava aprendendo, eu não tinha facilidade. Eu não sou uma pessoa de exatas, não sou a melhor pessoa com números que já nasceu com esse dom. Então, eu via a pessoa falando, isso aqui é inflação. Eu demorava muito tempo pra entender o que era inflação. E aí, quando eu aprendia bem, porque eu tinha visto, tipo assim, 30 aulas sobre o mesmo assunto. Então, o assunto já estava muito mastigado. Aí, eu criava uma analogia sobre isso. Então, o curso todo, ele é pensando em, tipo, nunca dar uma coisa assumindo que as pessoas sabem. Tipo, eu nunca vou falar um termo assumindo que a pessoa tem a obrigação de saber aquilo. Porque a gente não teve educação financeira nas escolas. Então, não tem como assumir que uma pessoa sabe o que é taxa Selic, por exemplo. Então, tudo eu ensino do zero. Tipo, não precisa saber nada. Inclusive, acho que 90% das minhas alunas nem cogitava aprender sobre investimentos. E o que elas falam depois que termina? Nossa, é muito legal. Assim, o que eu mais gosto é essa questão do sentimento que a pessoa tem. De tipo, caraca, eu tô investindo, tô me sentindo muito bem com isso. Ou quando a pessoa vai conseguindo conquistar coisas, tipo... Ju, fiz o curso no ano passado, e agora eu tô recebendo depoimento do ano passado. E aí, consegui fazer uma viagem com esse dinheiro, consegui fazer não sei o quê. E tem os resultados que são mais emocionantes, no sentido de pessoas que saíram de relacionamentos abusivos e tudo isso que a gente conversou, que daí eles realmente pegam, assim,
É muito bonito. Isso das meninas, né? É muito gratificante, É muito quando gratificante. Você sabe que nem fala a história dessa minha menina, que você sabe que você fez parte. Sim, que você conseguiu mudar Parte de algum disso, né? jeitinho aquilo, sabe? E não, às vezes não é nada astronômico. Só você falar pra pessoa, é importante você aprender isso, isso, isso. E fazer esse básico. Ela faz esse básico e já vê um resultado. E aí, sabe, dá um quentinho no coração. Eu falei no começo que falar de investimentos às vezes parece alguma coisa chata, mas, né, você viu, olha, a gente falou que 1 hora. Já passou 1 hora? Oh, Que foi isso? É bom, mas bem, né? Às vezes eu acho que eu tô falando mais que você. Não. Eu amei. Muito legal. Eu acho que assim, da minha parte, a gente tem. Você tem mais alguma coisa que você acha que você gostaria de dividir com eles? Eu acho que, assim, para as pessoas que estão assistindo, é legal. Eu sei que parece um assunto chato. Eu também achava que era chato. Mas é isso que eu falei, o feijão com arroz, o básico bem feito, ele já faz uma diferença. Então comece a entender sobre isso. Às vezes faz que nem o Gabi, pega um assessor também que te ajude no assunto. Você não quer aprender e virar um mestre nisso, mas ter uma pessoa te ajudando já vai fazer uma diferença. Então comece a cogitar fazer isso. Encontra pessoas que você se identifica, que falem sobre o assunto. Às vezes você, não é que nem que você não gosta, às vezes você tá aprendendo com uma pessoa que tem um discurso que você não acredita tanto. Então, tipo, você vai ter que parar de assinar o Netflix e qualquer coisa e cortar tudo. E aí você fica, meu Deus, isso é horrível. E não é só esse caminho que existe, né? Existem caminhos mais equilibrados. Então, acho que isso é uma boa. E outra coisa que eu sempre falo para as mulheres que estão inseguras, assim, de começar, é juntar um grupo de outras mulheres, de amigas, e começarem a aprender juntas. Então, tipo assim, cria um grupo no WhatsApp e fala, esse vai ser o nosso grupo para aprender a cuidar do básico do nosso dinheiro. Aí vão mandando lá vídeos, dicas, etc. Se ajudando, faz um desabafo e tal. Porque acho que isso vai motivando. Quando você faz sozinho, você acaba, às vezes, se afundando muito nas suas inseguranças, sabe? Tipo, você não entendeu um termo. Isso acontecia muito comigo. Eu via um termo, assim, eu tava lá estudando, daí eu vi um termo e não conseguia entender. Daí eu via outra aula e não conseguia entender. Daí eu ficava, gente, eu sou burra, só pode ser. E não é, às vezes você realmente... Você sente assim mesmo? Você fala, nossa, não é possível, eu não sou capaz de entender sobre isso. Eu terminei um curso agora fiz 3 meses, todo domingo, 3 horas, e parecia que eu não tava entendendo nada. Nossa, eu terminava o curso frustrado, assim, sabe? Porque eu comprei de novo. Na verdade, eu paguei nossa, eu gastei tanto dinheiro pra renovar. Com esse grupo. Que aí tem um negócio depois que você paga lá mais um absurdo pra ser um vitalício, pra você assistir quantas vezes quiser. E aí você entra nas próximas turmas ao vivo e você tem todo o suporte lá. Mas eu acho que assim, você pensa que não entendeu nada, só que é igual às vezes você tá assistindo um jogo de futebol. Ninguém precisa falar pra você que tem que chutar a bola dentro do gol pra ser gol. Você vai assistir, naturalmente você vai entendendo, né? Você sabe que as camisetas da mesma cor jogam do mesmo lado, você sabe que se a bola cair pra fora, sem ninguém te ensinar, você começa assimilar, né? Entender. Então, eu acho que praticar, né, exercer, mesmo que errado, né, começa com um pouquinho, erra com um pouquinho, melhor do que errar com 1 milhão, né, no boi. Eu acho, eu tenho essa teoria de que, assim, às vezes a gente acha, é isso que você falou, às vezes a gente acha que a gente não tá entendendo, mas no fundo a nossa cabeça tá assimilando aquilo, e aí ele, sei lá, 1% daquela informação você realmente aprendeu, e aí você vai juntar, você vai ouvir outra pessoa falando sobre aquilo, aí vai juntar com aquela informação, e aí você vai acabar entendendo. Então, tipo, viu um assunto, parece ser muito difícil, mas você sabe que é um assunto importante, e você tentou aprender de vez e você não entendeu, não desiste logo de cara, tipo assim, tenta uma outra abordagem às vezes, ou insiste em outro vídeo. Teve, eu juro, eu acho que foi eu acho que é incontável o número de cursos que eu fiz sobre investimentos, porque tinha coisas que eu olhava e eu falava assim, eu não entendi 100% disso, e eu quero entender 100% disso, então eu vou assistir 30 vezes alguém falando sobre isso até eu aprender. E aí eu lia, daí eu via um vídeo, não sei o quê, e aí 1 hora entrava na cabeça. Então, não é porque você não é capaz. Às vezes você não tá entendendo o jeito que aquela pessoa tá falando. Tem gente que gosta de aprender lendo, tem gente que gosta de aprender ouvindo. Eu percebi que eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto de que seja um curso que tenha slide, por exemplo. Aí eu já aprendi. Não adianta pra mim ficar pegando um livro sobre um assunto mega técnico. Eu prefiro livros sobre assuntos mais tangíveis, mais fáceis, etc. Assunto mais técnico, eu preciso visual, preciso de slide, preciso de tararã. Então vai observando como que você aprende
melhor, como que é mais fácil pra você, porque a gente tem uma capacidade muito maior do que a gente pensa de aprender sobre as coisas. A gente parece muito... Eu imagino que você tem alunos que, tipo, devam olhar pro jeito que você corta e ficam, meu Deus, é impossível de fazer isso. E aí a pessoa faz o curso, daí ela vê, tá, existe uma técnica específica pra isso, daí ela vai vendo e quando ela vê, tipo, ela conseguiu entender. Então, eu acho que se a gente gosta de um assunto, ou se a gente sabe que é importante, em algum nível a gente vai conseguir entender sobre aquilo e aplicar e vai fazer alguma diferença. Nem que seja um tiquinho, o tiquinho vai fazer a diferença. Acho que é bom conhecer um pouquinho de cada tipo de investimento, que nem você falou, sempre vai ter um que você vai curtir mais, aí Sim. você mira nesse, você vai curtir, né? Eu comecei a ler bastante sobre fundos imobiliários e dividendos, e eu achei que seria uma coisa que eu ia gostar muito, e eu li, e eu li um monte de sites de fundamentos, e sites de análise, e livros de técnicos e não foi uma coisa que deu pra mim. Aí pesquisei um pouco sobre Bitcoin, e aí pesquisei sobre ações, tentei entrar em ações, e aí de repente, sei lá, eu me dei melhor com fundos, fundos multimercados, enfim, você vai conhecendo um pouco de cada, vai ter um que você vai... Com certeza. bater melhor, né? E assim, outra coisa que a gente tá falando, né, pra quem vai começar, que você falou assim, tem um assessor, mas vê se faz sentido isso que eu vou falar. Mas às vezes a pessoa, se ela tem uma conta regular no banco, não é uma conta que movimenta muito dinheiro e tal, é uma conta regular, então você tem um gerente que toma conta de um monte de conta, não tem ninguém muito dedicado ali só pra você, e provavelmente te oferta produtos que não são muito bons. Sim. Então, pra você começar no fundo de emergência, não faz sentido a pessoa entrar... Você tem canal no YouTube? Não, eu vou começar agora. Não? Tem que ter, mas... Não, eu tenho canal, eu só não tenho vídeo, mas me sigam lá, As Investidoras no YouTube, ele já existe. Eu aprendi assim, procurar vídeos no YouTube, aí você mesma consegue entrar lá e comprar bons produtos, tipo do Tesouro Direto ou CDB, que é simples. Então, acho que pra iniciar, esses produtos de base, eles são simples, né? Você não precisa muita... E agora, a Selic, ela tá muito alta, assim, comparando com o que ela já foi no passado. Então, esses investimentos simples, eles estão rendendo muito mais do que eles rendiam antes. Então, pra quem quer começar, tá sendo um bom momento, sabe? Vale a pena fazer sozinho isso, né? Sem porque um assessor. você vai montar a sua reserva de emergência, você não precisa de um assessor. É que esse é um ponto sobre os assessores, né? Que eu acho importante falar só pra as pessoas ficarem atentas também. Eu acho importante você ter pelo menos essa base sobre o assunto, entender o básico, tipo assim, entender o que é o CDI, o que é Selic, etc. Porque o assessor, ele é remunerado com uma porcentagem. E não tem problema, ele tem que ser remunerado, né? É o trabalho dele. Mas tem assessores que acabam recomendando os produtos que eles ganham uma porcentagem menor e que não são tão bons. Então, eu já vi alunas, por exemplo, que queriam construir a reserva. Faria muito mais sentido colocar num Tesouro Selic da vida. E aí o assessor, não, coloca nesse fundo. Aí a aluna me mandava o fundo, eu via, tipo, rendia menos do que o outro, entendeu? Então, é ótimo ter um assessor, assim, ele vai te mostrar coisas muito boas, mas entenda pelo menos o básico pra que ninguém te passe a perna, sabe? E eu percebo muito isso de mulheres também, inclusive eu acho que eu já li um estudo sobre isso, de que, às vezes, gerentes de banco, assessores, acabam recomendando coisas piores para mulheres porque eles já assumem que elas não vão entender sobre o assunto. Então, tipo, eu já sei que ela não vai entender, então vou indicar e às qualquer vezes capaz coisa de oferecer aqui. uma coisa melhor pro homem que nem entende, assumindo que ele entende, né? Tanto que eu já fiz alguns experimentos algumas vezes de pedir pro assessor, tipo, fingir que eu não entendia, falar, eu não entendo nada sobre isso, me indica, pra ver o que iam me recomendar. E em alguns casos foram bons, em outros nem tanto. Então, e às vezes com conhecimento super simples você já consegue não precisa ficar com medo, sabe? Tipo assim, aprendendo o básico você já consegue se precaver disso. E aí você consegue falar pra pessoa, não, eu não acho que isso é a melhor opção e etc. Acho que em qualquer coisa da vida, né, que a gente vai ter, por exemplo, você vai numa nutricionista, você tem o básico, você entende o básico de alimentação, você sabe que se ela falar pra você comer só feijão todos os dias, que isso vai te emagrecer, você vai falar, não, isso não é verdade. Então, tudo a gente precisa saber o básico pra saber se o que estão falando faz sentido ou não. Nossa, a hora que a gente ia quase encerrar a gente quase Já, rolou já. mais um podcast. Não, Já vai mais 2 horas. Mais um episódio. Não é um assunto chato, é um assunto que se deixar vai... É legal vai esse embora, assunto, né? Porque ele mexe com o emocional, né? Então, é muito menos sobre números, assim, quando a gente vai conversar. E mais sobre como isso faz você se sentir e, enfim, eu acho esse assunto muito interessante. É tão importante desenvolver logo esse hábito, né? Quanto antes, melhor pra você
lá na frente, tipo assim, principalmente gente que é cabeleireiro, que é autônomo, que não tem nenhuma segurança lá na frente. Vai chegar, imagina, vai ter que cortar cabelo até o fim. Até ficar velhinho, E sei lá, é uma porcentagem gigantesca, assim, de pessoas. Eu não sei agora muito sobre números disso, mas, quase ninguém consegue se aposentar com a mesma qualidade de vida que tinha quando tava no auge, né? É muito raro, né? Ou você depende do governo, que aí também você não compra nem os remédios, né? Ou você depende da família. Sim. Né? Ou você depende da família. Então E aí acaba se sentindo culpado, daí pode acabar gerando algum estresse. Então, é legal a gente pensar nisso. Até, eu gosto de fazer analogia, né? Mas, por exemplo, você cuidar da sua saúde, fazer um exercício, quando você estiver lá na frente, isso vai te ajudar que você não dependa tanto dos outros fisicamente. Então, você conseguir ter uma certa mobilidade, etc. Com dinheiro é a mesma coisa. Você cuidar do básico das suas finanças vai fazer com que no futuro você não precisa depender tanto dos outros. E isso é importante, porque a gente se sente incomodando, né? Quando a gente tá dependendo tanto. É bom a gente ter a nossa independência, saber que a gente pode... A minha mãe mesmo, né? Tipo, hoje ela era cabeleireira, hoje ela não trabalha. E assim, ela depende... E ela se sente mal, às vezes, de falar. Eu falo, não, eu chego lá, eu preciso de alguma coisa. Ela, às vezes, não fala, né? Ela tava andando lá, o carro tava ruim. Pô, eu fui lá, vi o carro dela, tive que comprar outro carro. Ela falou, por que você não fala? Não gosto de ficar incomodando. Eu até brinco com ela, né? Eu falo, mas foi o seu investimento, né? Não foi o seu melhor investimento, porque você não tem autonomia, né, total. Mas tudo que você precisar, eu tenho que te dar, porque você se dedicou na minha educação, se dedicou a me cuidar de mim, não se dedicou nos seus investimentos, mas você se dedicou em mim, né? Você me deu a educação, me deu a oportunidade, me deu não sei o quê. Agora, isso aqui é pra você, é a hora de você colher, né? Foi o seu investimento. E assim, eu tendo minha mãe dessa forma como exemplo, não é onde eu quero estar. Não quero ter que ter um filho pra me bancar, né? Eu quero estar tranquilo pra não me sentir incomodando como ela se sente, né? Sim, é verdade. Por mais que ela pode Porque ter é de tudo boa que precisa. vontade, né? Eu tenho certeza que você faz as coisas com boa vontade, mas a pessoa se sente meio assim, né? Tipo, se sente desconfortável. Então, é importante pra que lá no futuro a gente não tenha esse sentimento, que a gente já comece a cuidar disso agora. E enfim, de qualquer idade dá pra gente começar e às vezes, tipo, fazer um pouco é melhor do que não fazer nada. Então, às vezes, as pessoas têm essa ideia do 880. Então, tipo, putz, eu não vou ter uma grana gigante pra colocar agora, ou eu não tenho tanto tempo assim. Só que, qual é a outra opção? É você não fazer nada. Se você conseguisse juntar ali, tipo, um dinheiro que parece pouco, já é melhor do que você não ter juntado nada. Então, isso vai te ajudar de alguma forma. Então, não precisa ir pra um extremo do 880, do tipo, se eu não tenho uma grana enorme pra colocar agora, eu não vou colocar nada. Porque, às vezes, no meio do caminho, ele já te ajuda bem, assim, né? E cabeleireiro é uma profissão que, querendo ou não, a pessoa tem muita possibilidade de aumentar a renda, assim. Não vou falar que é fácil, mas, não é impossível, sabe? Tem muita possibilidade de aumentar a renda. Tanto assim, aumentando o preço, mudando de endereço, indo para uma região melhor, fidelizando o cliente. Aí tem a questão da parte de educação, que nem eu tenho o braço de educação, digital, presencial, parceria com outras marcas, né? Você fechar negócio com marcas, sei lá, ser embaixador, ser artista, ou fazer shooting, enfim. Tem várias possibilidades de você aumentar a renda. E o legal é ter a consciência de quando você aumentar a renda, não equivaler o seu padrão de vida nisso, né? Você sobe um degrau, agora eu posso morar num endereço já mais caro. Agora eu posso comprar nessa loja. Agora isso, não. Mantém o padrãozinho de vida lá. Tem que tomar cuidado pra não se deslumbrar, né, muito. Tipo assim, putz, aumentou aqui, já vou de cara aumentar. Você pode se dar alguns luxos a mais, não tem problema, mas alguns luxos eu digo, tipo, quero sair pra jantar, então um dia vou sair, tararã, aumentou a renda. Mas cuidado pra que você não comece a gastar tudo aquilo que você tá ganhando a mais. Se você tá ganhando a mais, você pode guardar mais também, né? Um ponto importante. É até importante, eu acho que esse negócio de você ir nesse restaurante caro de vez em quando, por uma questão de mentalidade, né? Pra você ir se portando como uma pessoa que frequenta esse lugar, pra você desfrutar também, né? Culturalmente você conversar, como de repente você quer mudar de mercado, você trabalha num salão médio, você quer alguma coisa mais de luxo. Posso dar um exemplo bem na prática? Por exemplo, quando eu tava trabalhando, né, quando eu era estagiária, eu não tinha grana pra ir no salão que você atende, por exemplo. Então eu não ia lá.
Aí comecei a ganhar meu dinheiro, etc, etc. Agora eu posso frequentar um bom salão. Isso me deu a oportunidade de estar aqui no podcast falando com você. Então, querendo ou não, é networking também. Então, o dinheiro, ele traz acesso, né? É importante a gente se proporcionar determinadas experiências, porque às vezes parece uma coisa, né? Às vezes parece uma coisa qualquer, mas não é. Tipo, você vai estar acessando outras pessoas, conhecendo outras pessoas. Às vezes você conhece uma que te dá uma oportunidade de negócio. Então, quando você vai aumentando, é importante também investir nisso, né? No networking, nos espaços que você frequenta. Tudo isso são oportunidades. É verdade, se você sabe usar, né? Ela pegou, recebeu lá o salário, foi lá, investiu no cabelo num salão de luxo, conversou comigo, tá aqui, de repente a pessoa que tá assistindo aqui olhou, se interessou, comprou seu curso, já pagou o cabelo Já que você pagou o cabelo lá. todo. Você chega em outro lugar, quando você vai conversar com as pessoas, você falou, as pessoas elogiam seu cabelo, então você chega muito mais segura, mais empoderada, né? Então foi um belo investimento. O dia que eu fui no salão era pra um evento, uma palestra que eu ia dar, todo mundo tava elogiando, não sei o quê, que tava bonito. Então, tipo, tudo isso são investimentos na nossa imagem, né? No nosso trabalho também. É importante pensar em outras áreas que a gente precisa prestar atenção, que podem aumentar o nosso negócio e fazer com que futuramente a gente tenha uma renda maior também. Bom, deixa eu ver quanto que a gente falou aqui. A gente já passou de 1 hora, a gente vai deixar esse pessoal louco ouvindo a gente aqui, né? Vão assistir no módulo 2 da velocidade. Eu acho que a gente vai ter que marcar de novo pra falar mais, porque, nossa, parece Só uma chamar. acaba, né? Porque se a gente continuar falando aqui, vai passar 2, 3 horas, né? Não, eu amo esse Só o assunto. próximo a gente tem que trazer uma garrafa de vinho. Ai, eu amo! Aí fica bom. Traí. Bom, quer deixar mais algum recado? Não, é isso, gente. Se alguém precisar de ajuda também, ó, tô aí, podem me chamar. E Como que eles te encontram? o meu Instagram é Vou olhar pra lá. O Instagram é as.investidoras e no YouTube é As Investidoras. Todas as minhas redes são essas. Agora eu vou começar com os vídeos no YouTube, mas por enquanto o Instagram. E o curso, o meu curso que ensina tudo do zero, abre as vagas em janeiro. Mas já tem lista de espera rodando. Ah, então já deixa lá na listinha de espera, no Sim. Instagram as.investidoras. O meu, G_Deodato, você me encontra lá. Essa ainda se você quiser aproveitar, né, fazer um belo do investimento em educação. Como ela fez só de ir lá, não foi nem educação, né, ela fez fazendo um cabelo e ela já teve todo esse retorno aí, né, investir em educação em você mesmo, para você poder aumentar a sua renda e poder investir melhor, tá? Essa é a última semana de inscrição pro Corta Bonito, que é a minha imersão lá em corte de cabelo em São Paulo, né, uma classe presencial em São Paulo, a última do ano, na verdade a penúltima, né, a gente tem em São Paulo dia 18, não, em São Paulo dia 13 de novembro e em Lisboa dia... Ai, que chique. Chique, né? Em Nossa, Lisboa dia 21. amei. São as 2 últimas Muito turmas chique. do ano. Corta Bonito na Europa, tá vendo? Então, não perde essa oportunidade, eu vou deixar o link aí na descrição, ou tem lá na bio do meu Instagram, tá bom? Beijo, foi um prazer ter você. Foi Obrigado. um prazer. Amei bater pela esse visita. papo, foi muito gostoso. Obrigada pelo convite. E obrigado, cabeleireiros. Amo vocês. Tchau, tchau, gente. Obrigada.